Deus nos abençoe nessa segunda parte desse nosso encontro desta quinta-feira, 18 de outubro de 2012. Continuando a obra do nosso lar. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Longa, se for com proveito, ótimo. Se for com repetição, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Não há lugar nenhum. Deu? Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Se o esforço dele é pobre e a verdade é fundamental, como é que o pobre tem acesso à verdade? Me ajuda. Quem tem acesso à verdade é rico e não pobre. Tá claro? Quem tem acesso à verdade é rico. Aí no caso você fala do estudo, né? Aqui, ó. Nosso esforço pobre, o X da questão está no pobre, porque não precisava desse pobre aí. Nosso esforço intenso, que seria o certo, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. E pode tirar o apenas, porque se é uma ideia de uma verdade fundamental, não é apenas, é tudo. Tudo, né? Deu, não é? Deu, né? Tudo, é. Grato, pois, meus amigos. Que bom que ele agradeceu, não é? Agora, de fato, meu caro André Luiz, nós é que temos que agradecer e não você. Agora que ele fala dessa verdade fundamental, e existe alguma verdade fundamental? Existe. Verdade fundamental é o que você acredita. Então ela só serve para mim. É claro, a verdade é individual. A mentira é coletiva. Não existe o corporativismo. O que é o corporativismo? É um agrupamento de pessoas para manter uma verdade do grupo e não uma verdade em si. E como é que seria uma verdade tipo assim, Jesus está no mesmo nível de uma gleba de espíritos? Essa verdade seria o quê? Seria uma verdade que serve para essa gleba de espíritos. E como a Jesus minha verdade também só serve para vocês dois. A minha verdade. Mas a sua verdade não é a sua verdade, são informações que você está recebendo. Se eu concordo é porque se transformou na minha verdade, eu concordei. Você deu o endosso. Eu existo para aprender. Só que eu aprendo adicionando a minha razão e não a razão de quem deu a ideia. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, verdade é uma razão avaliando um sentimento. Isso aqui é verdade. Onde é que está o sentimento? Numa verdade relativa. Onde é que está a razão? Na coincidência de um sentimento relativo que se transformou em razão. Por que se transformou em razão? Porque são duas teses coincidentes. Isso aqui é razão. No sentimento eu sou, na razão eu estou. Se na razão eu estou, eu posso mudar de conceitos a qualquer hora. Quando é que eu vou mudar? Se eu tiver juízo, estudando. Se eu não tiver juízo, adorando terceiros. Deu? Bom. O que mais tem no mundo é adoradores de terceiros. Sim. A pessoa às vezes fala uma coisa com uma convicção fora do comum, mas essa convicção está alicerçada no raciocínio daquilo que aprendeu, ou está na idolatria do que escutou? Sim. Eu só aprendo ampliando a informação. Eu não aprendo repetindo a informação. Sim. No raciocínio, eu tenho que ter base para poder ampliar o meu raciocínio. E essa base é o seu próprio esforço. Não existe base externa. A base é sempre interna. Certo. O seu alicerce só serve para você.
Agora, as paredes desse alicerce une um grupo de criaturas com o mesmo pensamento. Você tem o seu alicerce. As paredes desse alicerce são matéria-prima de valores informados de fora para dentro. Você aceitou, concordou, você então levanta a parede daquela informação. Entendeu? Certo, mas é porque eu fico analisando a mim mesmo. Quando eu comecei a estudar com você, eu aprendi com você como estudar e como analisar a frase. Antes de te conhecer, antes de te conhecer era o que estava escrito lá, eu aceitava e não poderia ser modificado. Porque antes ninguém me deu uma base para dizer, o caminho é esse aqui, ampliando. Antes faltava o seu alicerce na concordância daquilo que eu falei. Que não basta eu falar, você tem que concordar. Para você concordar, você tem que ter inteligência para concordar. Se não tiver inteligência, não adianta. O que é a inteligência ao pé da letra? É o infinito em partes. Isso aqui é inteligência. Não é o professor que me ensina, sou eu que entendi o professor. Que é outra coisa. Então ele me ensinou nada. Eu é que entendi ele. Entendeu? Quer dizer que o meu não entendimento do professor é que a minha inteligência ela está ainda... Aquém. Está abaixo de... Você está com o professor sem ser digno do que o professor está falando. Agora, se você entendeu o que o professor está falando, não é o professor que lhe ensinou, é você que tinha dormindo o ensinamento. Viu? Já tinha esse conhecimento? Claro. Ninguém aprende coisas virgens, não é? Pensa com calma. Sim. Eu primeiro vejo, nem vi, nem dei confiança. Depois eu entro, é porque me interessei no detalhe do que eu vi. Isso pode ser um século depois, 1000 anos depois, não importa. Então, tudo que você está vendo no ambiente atual, você já viu indiretamente ambientes anteriores. Mas no ambiente anterior não tinha a evolução que tem hoje. Só que a evolução que tem hoje é uma evolução no concreto. A evolução no concreto é filha da evolução no abstrato. Evolução no abstrato. Seus olhos perispirituais viram. Seus olhos de carne não tinham altura, nível para poder acompanhar o que seus olhos perispirituais viram. Isso é fantástico, garoto. Vamos acertar esse negócio, eu gosto de acertar. Pode acertar à vontade, não estou nem aí. Na época de Jesus, tirando Jesus já sabia disso, mas na época de Jesus, o povo daquela época nem imaginava e nem tinha nenhuma pretensão de imaginar um dia a existência do automóvel. Aí você quer dizer que na época de Jesus já existia no abstrato o automóvel? Se você examinar com cautela, com discernimento, com sagacidade o Apocalipse, tem um automóvel lá no Apocalipse. Procure depois e me mostra o que você acha. Mas não materializado. Não materializado. É na ideia lá. Por exemplo, tem uma parte lá que fala sobre águias voando e cuspindo fogo. São os aviões de guerra. E lá vai. E se você quiser aprofundar mais ainda, procura ver se você descobre uma obra de Nostradamus. Eu não sei se eu tenho, eu acho que eu tenho. Não vou prometer porque eu estou sem tempo até para procurar. Mas não compra não, porque se eu encontrar eu passo você. Nostradamus vai mais longe ainda.
Deu? Código da Vinci. Já vou. Eu tenho essa obra, mas não tenho. Esse Código da Vinci é daquele autor, Dan Brown. Mas isso escreveu sobre Da Vinci. Então ele escreveu, não é coisa dele, ele escreveu coisa do Da Vinci. Da Vinci. Que tem tudo a ver com Nostradamus, deu? Deu, né? Vamos lá, então. Não, mas foi um papo agradável, né? Manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. Eu acho que esse anonimato é porque descendentes dele, do médico, e a FEB corria o risco de ter que pagar direitos autorais, tá? Então ele usou o nome André Luiz, porque a humanidade é cruel. Como Humberto de Campos passou a usar o pseudônimo de Irmão X, porque os parentes do Humberto de Campos deram trabalho à FEB, tá? Né? Quando diz aqui que obedece à caridade fraternal, não é fuga de interesses paralelos. Com certeza. Tá? A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Voltando e analisando, a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis. Vasos frágeis é o mesmo que preguiça, tá? É claro? Que não podem conter ainda toda a verdade. Eu estou pronto para toda a verdade. Estou pronto. Mas eu é que tenho que desbravar o caminho para essa verdade. Verdade e infinito são sinônimos, tá? Né? Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Perfeito, lindo, maravilhoso, mas o igrejismo dentro da doutrina dos espíritas impede a experiência aprofundada. Deu? Deu, né? Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. A eternidade está disponível para quem queira e não para todos. Deu? Eternidade é o abstrato comandando o concreto, sem precisar entrar no concreto. Deu? Isso é que é eternidade, está claro? Né? Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar, que os vasos se fortaleçam. Estude, se gostar de você mesmo. Isso é que é vasos se fortalecerem, tá? Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. João 3,8, tá? O espírito sopra onde quer. João 3,8. Tá claro? Então, voltando aqui, ó. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias. Cuidado, ele vai fornecer ligeiras notícias porque ele também não pôde aprender tudo lá. Deu? Deu. E não está preparado para isso. Ao espírito sequioso, não. O espírito está sequioso para chegar na sexta-feira para ficar à toa sábado e domingo. Isso é a humanidade hoje. Sim. Deu? Sim. Aí, mas não tem mais nada para acrescentar, não. Aqui diz aqui, na senda de realização espiritual. Se nós viajássemos nessa estrada, nós já estaríamos regenerados a partir de Kardec, deu?
Porque sem Kardec nós jamais teríamos a estrada da regeneração disponível para nós. É a falha dos espíritas, que preferem adorar o que Kardec escreveu. Certo? Nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos vai dar 20 volumes. Quando alguém quiser editar, edite. Se não quiser, fiz a minha parte. Deu ou não deu? Tranquilo. Por isso é que é importante você levar para a internet, porque na internet não morre. Viu? Fica lá. Porque cada um que gostar da informação, busca lá, registra no seu computador. Copia. Então, é a informação dividida por 2, por 4, por 8, por 16, indo a milhões. Entendeu? Dos milhões, o plano espiritual selecionará os 144 mil. Deu a ideia? Deu. Né? E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Bonito, André Luiz, muito bonito, não é? A vida tem que ser assim. Não é vocês que têm que me agradecer, sou eu que devo agradecer a vocês. Por quê? Não é? Tudo tem que perguntar por quê, né? Por quê? Porque se eu não me desonerar do que eu já sei, como é que eu vou colocar coisa nova? Não tem lugar? Não tem. Deu ou não deu? A lei de Deus é uma esperteza fantástica, certo? Eu só posso adquirir coisas novas se eu me desonerar de coisas velhas, minhas, para mim. Mas que são coisas novas para quem não sabe nada. Então vocês estão me fazendo um favor e me escutar. Deu? Deu mesmo? Deu. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. No dia que nós tivermos alma, tá? Porque a humanidade inteira está desprovida de alma. Porque se eu tivesse alma, o meu espírito era ponto base. Eu existiria para o meu espírito. Eu fui repelido pelos meus domésticos, estou sozinho, porque eles gostariam de me ver trabalhando para ganhar dinheiro para eles adquirirem futilidades. Deu? Então, como não tem coisa que vale a pena, antes só do que mal acompanhado. Deu? Crede que guardareis semelhantes valores comigo a vosso respeito, no santuário do coração. O que André Luiz quer dizer com isso ao pé da letra? Lendo André Luiz e amando as informações que ele nos fez despertar para o nosso progresso espiritual, nós damos vida a André Luiz. O corpo dele morreu, mas a vida está no espírito, não no corpo. Sim. Então nós temos que manter no corpo vivo. Então, voltando lá no Velho Testamento, diz uma coisa interessante sobre um faraó que viveu 999 anos. De acordo? Quer dizer, a ideia dele viveu 999 anos. Agora, quando morreu, nunca vai morrer. Ele vai voltar para trazer novas ideias sobre as 999 anos. Deu? Continuidade. Deu, né? Bonito, né? Certas informações são lindas, né? Que o Senhor nos abençoe. Eu prefiro dizer que o Senhor nos perdoe, porque nós somos preguiçosos. Nós, a humanidade inteira. Se eu sofro mais do que vocês, a culpa é minha e não do mundo em que eu estou. De acordo? De acordo? Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Zonas inferiores é um espaço geográfico, depósito de espíritos ignorantes. Espaço geográfico concreto ou abstrato? Concreto. De acordo?
espaço geográfico concreto. É tão concreto que lá eles temem a luz, porque nas trevas eles podem materializar a vida deles, viu? Na luz eles vão perder a vida. De acordo? Uma reunião mediúnica, o ideal é às escuras, porque se for com a luz ambiente, não tem reunião mediúnica. Por que não tem reunião mediúnica? Porque os espíritos não têm acesso a nós. Entendeu? Sim. O que é a estrela solar? A vida do corpo biológico. O que é a noite? A vida do espírito. Entendeu? Entendeu? O espírito não pode entrar na luz, porque se ele entrar na luz, ele se deteriora, ele se encolhe, ele se afasta. A luz, então, para ele é a luz é um caos. Para ele. Mas espírito humano. Espírito humano. Espírito humano. Porque quando nós fizermos jus à luz, Jesus poderá aparecer para nós. Lembram-se da luz que cegou Paulo de Tarso no caminho de Damasco? Sim. Lembra-se? Entendeu? Agora, por que a luz cegou Paulo? Porque Paulo era o inverso de Jesus. Porque positivo com positivo se anulam. Agora, positivo com negativo, ou o positivo dá vida ao negativo, ou o negativo repele o positivo. Quem estuda eletrônica em profundidade sabe disso melhor do que o que eu expliquei, tá bom? Então, zonas inferiores. Por que tem zonas inferiores? Porque o meu pensamento é inferior, viu? Eu só penso abobrinha, só penso futilidades, ou não? Ou eu só penso um modo de prejudicar alguém. Hoje na Terra tá virando moda os ladrões se reunirem para planejar um assalto, não é? Então eles estudam ali todos os detalhes para ter sucesso naquele assalto, não é? Só que o que eles estão fazendo é porque a zona inferior encarnou, vê se deu. Tá dando? Na pessoa dos ladrões. Agora, os ladrões entram na Terra porque os honestos são convencidos. Sendo convencidos, ficam solitários. Ficando solitários, não há corporativismo, deu? Deu, né? Então pode seguir? Aí é que é gozado. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Isso ele falando sobre o tempo lá, né? Porque perdeu. Porque Clarinha depois falou coisa. Você ficou 8 anos aí. 8 anos da Terra, né? Tá? A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Quer dizer, espaço. Só existe espaço se eu estiver no tempo, entendeu? Não existe espaço sem tempo. De acordo? O que é o espaço? É o armazém dos tempos. Tá claro? Acho que eu já falei isso, né? Já. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No caso da evolução dele, não é encarnado, é reencarnado, tá? Tá, né? Porque quem não sabe viver, reencarna. E quem sabe viver, encarna. Entendeu? Saber viver não é ser bonzinho, não. Isso aí é reencarnação mesmo, não é saber viver. Saber viver é saber administrar a inteligência. Então eu existo para estudar e não para tirar diploma. Tá claro? É claro. O diploma é secundário. Entendeu? E tem gente que tira o diploma, bota num quadro bem luxuoso e põe na parede para fazer inveja para os outros. Entendeu? Entendeu, né?
estava convicto de não mais pertencer ao mundo dos reencarnados no mundo. No mundo ainda não nasceu nenhum encarnado, tá? Jesus era um caso excepcional, que ele não era da Terra, então não conta, tá? Tá, né? E no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Quer dizer, os pulmões respiravam porque ele materializou o perispírito dele no pensamento dele, tá? E não no corpo, tá? Tá, né? Ele densificou as células do perispírito. De acordo? Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Questão 459 do Livro dos Espíritos, tá? Amém? Impossível saber, não é esclarecer não, tá? Impossível saber. Porque para esclarecer, ele tem que ter intelecto nivelado ao esclarecimento. De acordo? De acordo. Deu, né? Quer dizer, se algum dia quem estudar a doutrina dos espíritos, de fato, e essa criatura participar da FEB, que detém os direitos autorais desta obra, ele vai modificar isso, Vesteur, para melhor. Para melhor. Porque modificar para conveniência, porque o Evangelho de Jesus foi mexido e muito por conveniência, tá? Tá, né? Então aí não vale, porque o original mesmo está escondido no cofre lá dos homens lá, ó. Com certeza. Eu não falo para não ferir suscetibilidades, né? Só para nós aqui, né? Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Duende não é um espírito num corpo, mas é um corpo aprisionando um espírito, tá? Tá, né? Senti-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror. Grades escuras do horror, ao invés de viver para buscar o que é que, vive para querer aparecer como quem é quem. Deu? Deu mesmo? Cabelos eriçados. Isso é uma glândula do medo, viu? Não é? Que produz não é que a adrenalina vai toda para aquele lugar da epiderme. É isso. Né? Cabelos eriçados, coração aos saltos, quer dizer 200 pulsações por minuto, tá? Medo terrível senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Nessa condição, só nessa condição, a criatura está pronta para receber informações espiritualizantes. Deu? Deu, né? Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Repetindo, questão 459 do Livro dos Espíritos, tá? Quem vive a tristeza atrai tristes desencarnados, tá? É a questão 459 do Livro dos Espíritos, que é importantíssimo. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Gargalhadas sinistras. Ele estava criando juízo. Só que estava criando juízo junto de quem não tinha juízo. Deu? Deu, né? Então tinha que passar pelo problema. Deu?
Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Continuando, questão 459 do Livro dos Espíritos. Porque questão 459 e loucura é a mesma coisa, tá? Tá, né? Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. É porque ele estava no perispírito. Porque no corpo de carne tem tudo isso, mas o meu corpo de carne não tem acesso. Meu céter espiritual tem. Tá claro? É claro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada. Ó, tão velho colou aqui, ó. Em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Ou seja, nesse caso do abismo ou zona inferior, o raio solar não chega lá como energia luminosa, mas chega lá como energia calórica. Deu? Deu, né? E a estranha viagem prosseguia, viagem mental, tá? Tudo está no pensamento dele. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. Fugir sempre quer dizer viajar na força centrífuga sem destino. O que é o destino? A força centrípeta, tá? Então ele estava desgastando a energia, consumindo energia, sem ser reabastecido. Se não é reabastecido, ele é um espírito positivo vivendo no negativo. Deu? Deu, né? O medo me impelia de roldão, onde o lar, a esposa, os filhos, não é? Na terra, eu ainda não estou pronto para a construção de um lar ditoso. Na terra, o meu lar é composto de criaturas que me aborrecem. Deu? Onde eu tenho contrariedades. E tendo contrariedades, ou eu acordo ou eu morro novamente. Tá, né? Perdera toda a noção de rumo, não é? Quer dizer, força centrífuga desgovernada na centrípeta da centrífuga. Tá claro aí? Tá, né? O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro. Quer dizer, se ele acompanhou o defunto dele, ele não se desvinculou da terra. Deu? Porque o certo não é eu acompanhar o meu corpo. O certo é quando o meu corpo der a última energia dele, pronto para se virar defunto, eu olho para dentro de mim e mentalizo: obrigado, corpo, por ter me servido. E eu saio em disparada, deu? Porque eu só saio do meu corpo quando ele morre. Eu nunca conseguirei sair do meu corpo com ele vivo, carregado de energia, deu? Deu, né? Então, seguindo. Atormentava-me a consciência, preferia a ausência total da razão, o não ser. Então, devagar e analisando. Atormentava-me a consciência. Não é a consciência que atormentava você, André Luiz. Era a dor na consciência doente, deu? Deu, né? Preferiria a ausência total da razão. Exato. Razão que não sabe viver
irracional, deu? Razão de quem não sabe viver, usa o corpo despertando o animal que ainda mora em mim. Deu, né? O não ser. Na Terra ninguém é. Agora é que nós vamos nos preparar para a próxima encarnação passarmos a ser. Mas nós não somos, tá acordo? Seguindo de início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Então, voltando, de início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto. A lágrima psíquica lavando o rosto do perispírito, tá? Tá, né? Então não tinha lágrima, mas ele fabricava a lágrima no pensamento. Mas a lágrima não existia, porque eu existo para pensar. No pensamento eu crio o que eu penso. Eu só posso criar a lágrima no pensamento se eu conhecer a lágrima primeiro no corpo de carne, que é o concreto, deu? Eu insisto nesse detalhe, porque isso vai ser importante para você desenvolver informações. Não, com certeza. Não é? E apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Quer dizer, minutos raros para não desintegrar o corpo perispiritual, tá? Nesses minutos raros, o corpo perispiritual entra na centrípeta, tá? Sem o espírito sair da centrífuga. Deu? Quer dizer, é uma mecânica que eu ainda não sei como se realiza, mas é lindo. É sinal de que Deus não nos abandona. Deus ou quem de direito? Porque eu não sei quem. Seguindo. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Quando interrompia-se bruscamente é porque ele se despertou. Ele se despertou pela energia do 459 atormentando ele sem ele saber, tá? Isso. Deu, né? Deu. Seres monstruosos acordavam, né? Aí, ó. Irônicos. Era imprescindível fugir deles. Só que foge deles, força centrífuga. Eles também estão na centrífuga. Então, tá no mesmo par. Tá no mesmo. Pensa que mudou de lugar. Deu? Aliás, para a força centrífuga não há lugar. De acordo? Só para centrípeta é que há lugar. Deu? Porque tá livre Exatamente. Pode seguir? Pode. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Que sofrimento é o abismo, hein? Não. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Encarnado a gente tem pensamentos angustiosos que não tem nada a ver com a realidade. Sim. Deu? Por quê? Porque o ego é que manda em mim. Por que o ego manda em mim? Porque eu sou filho do erro e não do acerto. Deu? Tá dando? Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Quer dizer, o mal manda em mim. De acordo? Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Quer dizer, a religião só serve para o ignorante. Para aquele que já tem condições, ele deve manter a religião como parte do alicerce do futuro dele. Mas ele tem que trilhar a religiosidade. O que é trilhar a religiosidade? É transformar uma religião fé em religião razão. Deu? Deu, né? Então, religiosidade, 2 pontos. Religião, razão. De acordo? Deu, né?
os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Quer dizer, os princípios puramente filosóficos, filosofia, escrever poema onde tem lá a versão do otimismo, sem eu ser otimista na base, é fuga de si mesmo. Então André Luiz fugia da luz lá, nós aqui fugimos das trevas aqui, deu? E não chegamos em lugar nenhum, tá bom? Puramente filosóficos, políticos e científicos. Filosóficos, eu aprendi para tirar diploma. Político, é gostoso levar vantagem. Científico, não tô nem aí, tá bom? Quero comprar coisas prontas e não construir as coisas que eu vou usar. Figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Vida humana, de fato, é vida desumana, porque quem reencarna é um desumano contra si próprio, tá claro? Com certeza. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. André Luiz, você é muito otimista, tá? Não é por aí. De acordo? É para que eu seja um espírito eterno, a eternidade tem que ser fabricada por mim e não pelo dono da eternidade, tá? Para eu ser um espírito eterno, a minha eternidade é individual. Entendeu? Todo mundo é assim. Não tem outro caminho. Agora por quê? A eternidade daquele lá, ela existe porque foi criada por ele e só pertence a ele, só serve a ele. Pertence a ele, mas ele me deu a inteligência para eu fazer o que ele fez. Mas eu queria saber o seguinte: como eu tenho acesso da informação da eternidade? Se é para mim, por que eu vou ter acesso a uma eternidade que não me pertence? É para mim copiar? Acontece que você vai copiar sem tomar dele o que ele tem. Você vai clonar aquilo que ele é. Então, o certo não é você ser filho de Deus numa paternidade eterna, mas o certo é você ser um filho agradecido àquele pai, mas se transformar em outro pai. Por si só. Por si só, para quem vem atrás, garoto. Se deixar o rastro para eles. O que é a eternidade ao pé da letra? Não é o que Deus construiu, é o que eu construí copiando Deus. Beleza. Deu ou não deu? Boa jogada. Então, eternidade é o que não tem fim. Para não ter fim, não basta agrupar quem já é. Tem que quem já é endossar, protegendo e guiando quem não é. Quem não é, para ele criar sua própria eternidade. Então eu tenho um enigma existencial. Será que a matéria vai se transformar em espírito? Eu não tenho resposta. Deu? De acordo? Porque parece, hipoteticamente, parece que tudo evolui. Agora, tem um autor espiritual que diz que a matéria sempre será matéria. Só que tem um detalhe: a matéria contida no núcleo do hidrogênio é uma matéria bruta. A matéria contida no núcleo do ouro é menos bruta. A matéria contida no núcleo do urânio é super bruta. Só que na fronteira do abstrato, vesteu.
Porque o que é a escala estequiogenética ao pé da letra? É o hidrogênio evoluindo até o urânio. Mas o hidrogênio só é hidrogênio porque tem matéria. Não seria hidrogênio se não houvesse matéria. A finalidade da matéria é uma finalidade para ser matéria eternamente. Eu tenho meus questionamentos, mas não tenho resposta, deu? Por enquanto. Não, isso não importa quando eu vou ter a resposta. Porque o que importa, Wagner, não é saber. O que importa é querer saber. Se eu quero saber, eu estou buscando Deus. Único caminho, única estrada. Mas se eu sei, mas eu aprendi com facilidades, eu me transformo em competidor com Deus, concorrente de Deus. Deu? Deu. Essa obra aqui tem muita coisa, né? É. Que a gente, né? Como é que tá a coisa aí? Muita coisa. Tem? Tá bom. Temos ali até 8h15. Ótimo, ótimo. Então, isso aqui, se continuar essa obra assim, nós vamos ter muita coisa para desbravar. Mas é isso que eu quero, sem correr na sementinha. E isso é que é ser espírita. Ser espírita não é ler um livro e botar na prateleira e dizer que é espírita porque tem um livro na prateleira, não. Ser espírita é ler um livro e transferir o que está escrito no livro para o cérebro do perispírito. Isso é que é ler um livro. Deu ou não deu? Deu, né? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Cogitação meramente intelectual. No meu intelecto, eu transfiro do que está do lado de fora para dentro do meu cérebro de carne. Intelecto. No intelecto eu sei. Agora, se eu for capaz de transferir para o meu cérebro perispiritual, eu não apenas sei, mas sou dono do que eu sei. Deu? Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Perfeito, Kardec, mas vamos fazer uma análise aí. Esse algo é a fé. Muito bem. Enquanto eu sou ignorante, eu tenho que ter fé em algo externo. No dia que eu quiser deixar de ser ignorante, eu tenho que passar a ter fé em mim. Tendo fé em mim, eu desperto os neurônios da inteligência que está dormindo em mim. Deu? Falou tudo. Então, fé e religião é adorar o externo. Isso é que é fé e religião. Filosofia é passar a ter fé em mim, em tal grandeza que eu vou desbravar a minha inteligência que estava dormindo. Deu? Deu mesmo? Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem, quer dizer, manifestação de Deus ao homem. Só que um detalhe, André Luiz, eu ainda não sou homem, eu sou projeto de homem, certo? Eu sou um macho no meu concreto, mas com o potencial de homem no meu abstrato. Deu? Deu. Jesus se cognominou Filho do Homem, que é isso aqui. Tá, né? Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Por quê? Porque ele desperdiçou uma encarnação inteira, deu? Ele não quis acordar aqui, acordou lá. Só que só tem validade aqui, acordando aqui. Não tem validade acordar lá. Né? Porque se eu acordo lá é por pressão externa. Acordando aqui é por decisão interna, deu? Isso não é... Ficou claro, hein? Ficou claro. Né? De fato, conheci as letras do Velho Testamento. Quer dizer, conhecer o que está escrito é uma coisa,
e entrar dentro do que está escrito é outra coisa. Nós três aqui estamos entrando dentro do que André Luiz escreveu. Entrando dentro do que André Luiz escreveu, talvez nós estejamos fazendo mais do que ele fez. Esse deu. Com certeza. Deu, né? Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurar as letras sagradas com a luz do coração. Calma lá. Com a luz do coração é um sentimento irracional. A verdadeira luz é da razão e não do coração. Tá claro? Tá claro. Luz da razão. Eu, espírito, força centrífuga, me ajoelho perante a centrípeta, porque eu, espírito, força centrífuga, varo o espaço cósmico sem destino, mas só a centrípeta me reabastece para um futuro destino de dentro para fora que eu tirei. Deu aí ou não? Sim. O Soninho tá pegando aí? Não. Que raciocínio. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Voltando, identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento, incluindo quem escreveu essa obra, tá? Sim. Quem editou essa obra, que é André Luiz. Tá claro? Ele também tinha esses defeitos aqui, ó. Ele não era escritor, ficou no lugar de leitor. Só que leitor menos afeito ao sentimento. O que é usar o sentimento quando se lê alguma coisa? Eu estou ampliando, Wagner, que isso vai ser importante para quem lê isso aqui com o pé no chão, querendo de fato mudar, não é? O que de fato é um sentimento afeito à minha consciência? Nada mais, nada menos que eu transformar um sentimento sentimental em sentimento racional. Deu? Deu mesmo, né? Vamos só tomar um líquido aqui. Está sendo muito bom porque, né? Frase por frase sendo analisada. Isso é muito bom. Exatamente. E a obra toda acho que vai ser assim, tá? Joia. Eu pensei que ia ser aquele negócio de blá, blá. E essa obra aqui, se continuar assim, vai dar também 20 volumes tirado de um volume. Não, que depois ele vai escutar também, vai escrever também. Manda bala. Aqui, ó. Ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Na Terra não existe verdade. Por que não existe verdade? Porque a minha verdade chama-se Lúcifer. Deu? Deu. Então, na Terra não existe verdade. De acordo? Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Isso aqui que ele está dizendo, isso nada mais é do que a desgraça da humanidade. Eu discuto defendendo a minha verdade, só que o meu alicerce é uma mentira. Como alicerce, mentira pode gerar alguma verdade. Isso. Deu? Deu. Vamos deixar o próximo parágrafo então para o próximo encontro? Vamos. Porque não vai dar tempo mesmo para a gente estudar com calma, né? Porque aí a gente né? Espero que Jesus nos abençoe e nos perdoe, né?